Agora é um pouquinho mais difícil, né? Agora sim, a gente começa a ter que contingenciar tempo. Você olha para uma questão dessa e fala, olha, beleza. Ele quer saber a máxima transferência de potência dessa questão. Eu já sei que tem elementos armazenadores de energia. Como ele está falando aqui, o circuito acima, uma carga resistiva conectada entre os terminais X e Y, o valor da resistência da carga, tal qual fornece a máxima transferência de potência, o valor em watts da potência transferida à carga é quanto, né? Então ele quer saber quanto é que é quando você tem, por exemplo, eu vou colocar um circuito genérico aqui, tá, pessoal? Só para a gente pegar a ideia. Quando eu tenho um circuito genérico que eu posso modelar ele como um equivalente de Thevenin, ou seja, uma tensão de Thevenin, uma resistência de Thevenin, e eu tenho uma carga, por exemplo, RL. Quando eu quero dizer que a potência máxima transferida, essa potência, ela pode ser calculada em termos de tensão de Thevenin e resistência de Thevenin igual a quanto? Em função dessas duas variáveis. Alguém sabe? É VT ao quadrado dividido por quanto? 4 vezes R. Perfeito. Isso aqui, ó, é importantíssimo. Agora, cuidado. Lembra que é tensão de Thevenin, não é a tensão da fonte. Beleza? Porque eu ia fazer essa pegadinha com vocês, mas não vai dar tempo não. Senão ó, já tem 18 pessoas aqui. Não dá não. Aí o que acontece? Melhor seguir e aí vocês vão interagindo. Então, vamos lá. Pegou, a gente vai fazer essa questão quando está em regime permanente e a gente quer fazer o equivalente de Thevenin com elementos armazenadores de energia. O que é que a gente faz com eles, nesse caso? A gente vai modelar ele sempre em regime permanente. Então, o indutor, você considera ele como curto-circuito e o capacitor, você considera ele como um circuito aberto. Então, nesse caso, como está em regime permanente, quais são as resistências aqui que eu já posso descartar no meu equivalente? De cara, já tem 2 de 4, né, aqui, né? Essa daqui e essa daqui. Já tem como eu eliminar e eu vou fazer o quê? Vou reconstruir o circuito. Lembra, ele não está pedindo, pessoal, ele não está pedindo transiente. Ele não está pedindo qual é a tensão no capacitor no tempo tal. Não, ele quer saber a máxima transferência de potência. Você só precisa de... Ah, esqueci, né? Aqui é a R de Thevenin, né? Você precisa da resistência de Thevenin e você precisa do quê? Da tensão. Da tensão de Thevenin. As duas coisas você precisa. Beleza. Aí eu vou redesenhar o circuito aqui. Então, 64. Aqui eu já vou colocar o 4, tá bom? Já vou juntar os dois aqui. Aí aqui eu tenho o quê agora? Como o indutor é um curto, ele é 4 aqui também. Depois, 2. Aqui 4 de novo. Aqui 2 de novo. E aí o que acontece? Ele disse que eu conecto uma carga aqui, ó. Conecto uma carga, RL, e ele vai dar a máxima transferência de potência. Qual é a indução da gente? É a gente tentar resolver o circuito assim, ó, com essa maldita dessa carga que você colocou no coração na hora da prova. Você precisa dessa carga agora? Não. Nem para calcular a potência você precisa dessa carga. Porque você acabou de falar que ela dá a máxima transferência de potência. Então você precisa analisar quem? O circuito original com as duas variáveis que você quer. Então você esquece ela. O que é que você vai precisar agora? Você vai precisar da resistência de Thevenin vista pelos terminais X e Y. Para cá. Como é que a gente vai fazer? Muito fácil, né? 4. Aqui vai ficar um curto, né? Então 4 paralelo com 4. Insere com 2. Paralelo com 4. Insere com 2. Então 4 paralelo com 4 dá 2 mais 2. Paralelo com 4 insere com 2. Vai dar mais 2, vai dar 4 ohms. Então você já sabe a resistência de Thevenin, o valor aqui. E agora você quer saber quanto é que é a tensão de circuito aberto, nesse caso. Como a gente pode calcular a tensão de circuito aberto nesse caso, pessoal? Bem tranquilo, tá? Nesse caso, o que é que acontece? Você tem que voltar com a fonte de tensão, nesse caso aqui é de 64, você tem que voltar com ela. Qual é o erro da galera em geral? O erro é você pegar esse cara e inventar de fazer o quê? De fazer já com a fonte, né? Com a fonte de tensão que está ali. Não, você precisa da tensão de circuito aberto. Onde é que é essa tensão, pessoal? Onde é que está essa tensão? No resistor de 4. Está nesse resistor aqui, né? Pode estar aqui também? Pode estar aqui? Pode, né? Por quê? Porque aqui não passa a corrente, né? Então aqui eu tenho a resistência de Thevenin certinho aqui. E aí? O que é que a gente pode fazer agora, nesse caso? Pessoal, a maneira mais tranquila de fazer esses circuitos que são bem proporcionais assim, em relação às resistências, você pode fazer o equivalente de resistência normalmente. Só que o que é que acontece? Quando você soma 2 com 4 paralelo com 4, já vai dar um número quebrado. Então acontece de você acabar
tendo essa complicação de você ter que fazer conta. Mas não é muito aqui nesse caso, entendeu? Tipo assim, é razoável você fazer isso aqui. Uma outra forma, vocês podem fazer, que a gente vai ver, que é o teorema da linearidade, é você supor qualquer tensão ali, por incrível que pareça. A tensão que você quiser. Você pode dizer aquela tensão ali de Thevenin. Qualquer tensão que você quiser, convenientemente, do jeito que você quiser. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa tensão aqui é de 4 volts. Certo, mas você já disse quase. Não, estou supondo. Então, quanto é que é a corrente que passa por aqui, pessoal? 1 ampere. Beleza. Se ela passa 1 ampere aqui, quanto é a corrente que passa aqui? 1 ampere também. Então, quanto é que é a queda de tensão desse resistor aqui? A queda de tensão desse resistor? 2 volts. Então, aqui eu tenho que... Qual é a tensão que eu tenho aqui, então? Eu tenho 6 volts, né? Porque eu tenho 4... Ó, cuidado, tá? Não é 2. Ó, aqui eu tenho 4 mais 2, né? Beleza? Ele está enxergando as duas quedas. A queda no de 4 e na queda no de 2 aqui. Beleza, eu tenho um 6 aqui. Aí o que é que eu vou fazer agora? Olha, eu tenho como agora achar, por acaso, o quê? Eu tenho como achar a corrente que está passando por aqui. Concorda? Ou melhor, eu posso considerar, por exemplo, essa tensão aqui, ó. Ou melhor, essa corrente que está passando por aqui. Quanto é que é? 6 dividido por 4, dá quanto? 1,5. 1,5. Beleza. 1,5. Tranquilo. Aí se é 1,5, o que é que eu vou fazer? Quanto é que está passando de corrente aqui? 2,5. Por que eu não peguei 64, pessoal? Calma. Não peguei 64 porque não podia. Eu não posso pegar 64 porque 64 é a excitação original. Vocês vão entender qual é a ideia. Aí o que é que eu posso fazer agora? Eu vou calcular a queda de tensão que tem aqui, ó. Quanto é que é a queda? Já que eu tenho 2,5 e um resistor de 4. 10, né? 10 volts. Então eu tenho a queda de 10 volts. Então 6 com 10, quanto é que é a tensão aqui? 16 volts. Mas não é 16 minha fonte. Ué, para uma tensão de Thevenin de 4 volts, a minha fonte precisou ser de 16, né? Então ela precisou ser de 16. Então qual é a tensão de Thevenin quando a minha fonte é de 64? Então minha tensão de Thevenin original 16 volts, que é uma aplicação da linearidade. Você automaticamente eu excitei minha fonte de tensão por 16 volts e me deu uma tensão de Thevenin de quanto? De 4 volts. Então, se eu tenho uma fonte que está excitando 4 vezes mais, quanto é que é a minha tensão de Thevenin? Ela tem que ser 4 vezes maior, que o princípio da linearidade. Então, aqui eu tenho 16. Agora eu consigo achar quanto é que é a minha potência, no caso ali, né? Então, minha potência é 16 ao quadrado, dividido por 4 vezes 4, né? Então, aqui vai dar 16 vezes 16, dividido por 4 vezes 4, vai embora por 4. 4 vezes 4, 16 watts. Letra A. Então, aqui é uma dica, né? A gente vai ver outras questões assim, tá? Essa daqui é um pouquinho mais simples, mas tem umas mais complicadas que o Sérgio gosta de colocar um monte, né? Bota uma corrente meio no meio, para você saber, aí você vai conseguir pegar essas dicas aqui. Tranquilo?